Olá! Hoje o nosso papo é comunicação nas relações familiares, criando espaços de fala e de escuta. E quem melhor para falar sobre esse tema do que a querida Daniela Bopré de Ataíde Abram, mediadora de conflitos judiciais pelo Conselho Nacional de Justiça e também conflitos privados, vice-presidente da Comissão de Mediação e Conciliação da OAB Subseção Santana, membro da Comissão da Advocacia na Mediação da OAB Central, professora de Direito e Mediação, advogada, casada com o José Eduardo e mãe do João Vitor e de Maria Luísa. Muito bem-vinda, Daniela, ao programa Minutos de Mediação. Muito boa tarde a você, Márcia, a todos que nos assistem. É uma honra e um prazer para mim estar participando aqui com você desse canal, que eu acompanho como mediadora, que nos traz tantos conteúdos aí que nos auxiliam nessa profissão-missão que a gente escolheu. E o prazer de estar especialmente aqui com você, a quem eu admiro tanto pela sua trajetória na arbitragem, na advocacia e na mediação. E com quem eu tenho o prazer de conviver lá na comissão. Muito feliz por estar aqui. Eu que agradeço, com certeza vai ser um programa que vai acrescentar muito para quem acompanha, porque é um programa ligado, num primeiro momento, à mediação, mas todo esse entorno da mediação, né, que não é só a mediação em si, mas tudo que a gente utiliza para poder cumprir, né, esse ofício de ser mediador, né, que é, assim, eu tenho como uma coisa quase que divina, né? Você vai ajudar uma pessoa a solucionar o problema dela na medida em que ela mesma fala, ela se escuta e ela resolve. Isso é sensacional, né? É o mundo ideal para quem é advogado, do ideal de justiça que a gente buscava na universidade, a gente encontra agora nessa nova fase do direito, nessa vanguarda, que alguns anos atrás a gente dizia vanguarda, mas hoje a vanguarda chegou, já é o futuro, já é agora, e isso é maravilhoso, né? Então, para a gente começar esse nosso papo, né, eu queria saber que, assim, considerando que a grande ferramenta, né, para os mediadores, geralmente, é trabalhar com escutas e com falas, né? E eu gostaria de saber como é que você adequa isso nesse momento da pandemia, em que todo mundo ficou em casa, está todo mundo preso, né? Como usar isso nas relações familiares? Aquilo que a gente usa para terceiros, como nós podemos usar em casa, para os nossos, né? Então, Márcia, é importante a gente começar a nossa fala, que é a nossa conversa, lembrando que nós somos colocados dentro de casa sem ter direito a ensaio, né? Onde as empresas invadiram as casas viraram escolas, né? Onde as pessoas não estão fazendo home office, como eu ouvi esses dias. Nós estamos trabalhando em casa, que é diferente, porque no home office os nossos filhos estão na escola e nós estamos trabalhando, e o que aconteceu foi um pouco diferente. E isso me fez refletir e conversar um pouquinho com você sobre esse tema que fez com que a gente tivesse a ideia de estar aqui hoje, o quanto isso nos impactou como pessoas e o olhar que a gente tem que ter para as pessoas que estão na nossa mesa de mediação, mas também dentro da nossa casa. Né? Para eu estar aqui nesse espaço, eu estou dentro da minha casa como todos nós, meu marido precisou sair daqui para outro lugar. Meus filhos estão em aula online nesse momento, dentro do quarto deles. Então, tudo está tendo que se adequar. E a comunicação, nesse momento, se mostra como imprescindível. E a comunicação, como você disse no começo, é a nossa principal ferramenta. Porque através delas, quando a gente consegue fazer com que as pessoas percebam a importância de falar o que elas sentem, de comunicar e de muitas vezes ouvir, e é por isso o título do que a gente está falando aqui, né, espaço de fala e de escuta, o quanto essa comunicação é as duas coisas, e é importante perceber isso também no nosso dia a dia e na nossa situação atual, né, em que essa convivência contínua se torna obrigatória, sem ensaio, como eu falei antes. Então essa é a proposta, a gente conversar um pouquinho sobre isso.
É bem interessante esse tema, né? Porque como todo mundo está em casa agora, parado, né? E você acaba se obrigando a ter um outro olhar para dentro da sua casa. Antigamente, a casa, para quem trabalha fora, é aquele lugar que você vem para comer, dormir, tomar um banho e volta, né? Para a tua realidade, que normalmente é fora da casa, né? Nós ficamos muito mais horas fora do que dentro. E, de repente, nós que somos do século XXI, nós não somos das conversas de porta, né, das casas, como acontecia lá em 1940, por exemplo, época do rádio, onde as pessoas iam ouvir o rádio, né, e isso era o grande negócio deles, né, vamos ouvir rádio, né, e a gente perdeu isso. A gente põe um fone de ouvido, enquanto a gente ouve uma palestra, faz uma petição, já vê outra coisa aqui, e de repente nós ficamos presos dentro de casa, e no meu caso em especial, não sei se com isso, com você também acontece, mas eu de repente fiquei presa com a minha mãe, né? Que a pessoa que a gente mais ama é a mãe, mas é uma pessoa que estava acostumada a conversar. E eu entro neste mundo que se conversa, sem saber conversar conversas de casa, né? E o que eu percebo é que muitas vezes nós falamos junto, e quando nós falamos junto, eu falo para ela: mãe, presta atenção, vamos exercitar a escuta ativa, e faço assim para ela, né? Mas, e aí vem a pergunta, né? Você fala em criar espaços, né? Provavelmente ela também está percebendo que não está sendo ouvida, ela também quer a minha escutativa, né? Então, como é que a gente consegue, nesse momento, criar esse espaço dentro de casa para as falas e para as escutas, né? Porque elas são importantes. Então, a palavra criar aí não foi colocada de graça, né, Márcia? Como a gente conversou, é importante pensar que cooperação e adequação são as palavras de ordem. E nós vamos ter que cooperar e nos adequar ao que está acontecendo. E criar espaços de fala e de escuta tem a ver com o que eu falei ainda há pouco, tem a ver com ouvir a necessidade do outro de usar esse ambiente aqui que eu estou. Tem a ver com querer e entender que é impossível se comunicar. E mesmo o silêncio, às vezes, diz mais que 1000 palavras. Né? Depois que eu me tornei mediadora, eu passei a não gostar muito daquela frase que diz que o silêncio é de ouro e as palavras são de prata. O silêncio pode ser de ouro num momento de evitar um conflito, mas que ele não pode ser uma coisa permanente porque ele faz o conflito escalar. Ele faz o conflito numa linguagem leiga, se agravar, piorar. Então, criar esses espaços é você usar uma coisa que você acabou de falar, a escuta empática. É quando a sua mãe falar, estar presente, a escuta empática pressupõe isso. Literalmente afiando os ouvidos para escutar e não ouvir. Ouvir é o que você está falando, que nós estamos fazendo aqui, uma ouvindo a outra, né? Embora isso esteja reverberando, mas estar presente, escutar, tentar sentir com o outro, isso é escutar de verdade. E criar um espaço dentro das nossas casas tem a ver com isso. A você entender que você vai falar, mas que você também vai precisar ouvir. E eu ouvi uma frase muito bacana esses dias, numa palestra, que a professora disse: o óbvio não existe. Esqueçam o óbvio nesse momento. Então, aquela frase que a gente diz, mas isso não é óbvio para você? Eu preciso desenhar, você não está entendendo? Então, esse óbvio nesse momento não pode existir. Então, criar tem a ver com isso. Eu quero me comunicar. Isso que você está falando, eu consigo escutar, porque como eu sou mediadora também, a gente acaba se treinando em escutar. Mas como fazer com que a outra pessoa, porque o que eu percebo é que eu não sou ouvida, né? Eu quero falar, mas a pessoa, ela está numa vibração, parece que não é a minha, né? Eu estou falando uma coisa, ela já entendeu outra, já está fazendo as conjecturas sobre outra e não parou para ouvir. Então, por isso que eu falo, mãe, escuta ativa, né? Como é que fica como é que a gente fala para essa outra pessoa que não tem esse ouvido treinado que nós temos, né? Porque são tantos anos que a gente acaba ficando no automático do treinado, né? Mas como a gente faz com que essa pessoa pare
para ela entender, mesmo com mais idade, né? Porque eu diria que ela já não está na idade de aprender mais nada, né? Está na idade só de viver a vida e, de repente, nós tivemos que reaprender tudo, todos, né? É um novo viver. Quando abrir a porta, a gente não sabe em que mundo nós vamos sair. Essa que é a realidade. Então, nesse mundo de hoje, onde todos zeraram, então nós estamos todos aprendendo juntos, né? Como é que um idoso, porque a gente fala assim, como é que nós vamos fazer uma mediação para idosos, né? Como é que nós vamos escutar, entender o problema do idoso, tudo bem. Como é que o idoso vai conseguir nos escutar também? Porque essa é uma dificuldade, né? Muito importante isso que você traz, e me faz aqui lembrar das mediações em que eu participo aqui em Jundiaí, de um programa onde nós trabalhamos com famílias cuidadoras de idosos. Nós não trabalhamos necessariamente com o idoso, mas com a família que está no entorno e que se vê exatamente nessa situação que você trouxe. Né? Penso que o importante, como eu disse antes, é treino, e é ter uma motivação antes de mais nada. Eu quero me dar bem com a minha mãe, esse relacionamento é muito importante para mim. Então, eu tenho que ser a chave da virada. Então, aqui um exercício de empatia, né? Muitas vezes, como eu digo lá na mediação, que as pessoas dizem assim, o meu pai me irrita quando eu quero dar banho nele e ele não aceita. Então, eu digo para a pessoa, como é para você hoje a sua filha dar banho em você? Nossa, não quero, imagina. Pois é, então há uma inversão de papéis aí. Né? Então, a mãe escutar a filha, já existe aí uma inversão de papéis que é agravada pela perda da autonomia que acontece inexoravelmente com o avanço da idade. Então, já para uma mãe, é muito difícil ouvir uma filha. Né? Então, aqui, o que eu trago também como, não é dica nem sugestão, mas assim como alguma coisa que vem da minha experiência, é falar de você. É dizer, mãe, eu me sinto tão feliz quando eu falo e percebo que a senhora me ouve. Né? Então, a forma como a gente fala, e como eu disse antes, a gente querer ter uma motivação e se colocar no lugar da outra pessoa. Como é que ela está ouvindo isso que eu estou dizendo? Será que eu estou dizendo laranja, ela está entendendo mesmo laranja? Eu falo Quantas isso, né? vezes, Falar abobrinha, o outro responde berinjela, né? Eu falo assim, meu Deus do céu, eu estou falando uma coisa, está me respondendo outra, né? Isso que você falou dessa inversão, ela é tão assim palpável, né? Que às vezes a minha mãe me chama de mãe. Ela fala, mãe, quer café? Olha que coisa. Então, nessa tua fala, a impressão que eu tenho é que com a idade, o adulto volta a ser aquela criança e quando a mãe está falando com outra pessoa, ela pega na rosto e fica, mãe, 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 né? Quer atenção para ela, né? E aí, quando ela não escuta, porque na verdade ela está tão assim, querendo falar o assunto dela, que ela não escuta mais nada, como uma criança realmente, né? A gente fala em mediação que a pessoa fica um tanto quanto autocentrada, né? Então ela não escuta mesmo. E às vezes a gente ouve isso lá na mediação, a pessoa diz eu falo, e ele não escuta. E outra coisa que eu acho bacana a gente trazer aqui, Márcia, é a questão de qual é a linguagem do amor de cada pessoa. Né? Existe aquele livro do Gary Chapman, que eu acho que é maravilhoso, devia ser ensinado nas escolas. O que para sua mãe é amor? O que para você é amor? Então, você falar isso claramente, ter um pedido claro e expresso, como eu falei agora. Mãe, eu me sinto tão feliz quando eu me sinto ouvida, quando eu consigo levar para a senhora o que realmente eu queria falar. Então, ele fala em 5 linguagens, assim, bem rapidamente. Então, a minha, por exemplo, são pequenos serviços. Eu me sinto amada quando alguém traz, eu falo isso, já falei isso várias vezes, uma xícara de café, pouco para mim. Porque eu gosto assim, a xícara fininha, com um pouquinho café sem açúcar. Então, as pessoas que me conhecem de perto entendem isso. Isso não facilita a comunicação? Certamente. Com certeza. Então, eu perguntei para o meu marido esses dias, mandei um WhatsApp para ele, qual é a sua linguagem do amor? Né? Para minha filha, por exemplo, eu sei que é abraçar, estar presente. Ela quer o toque físico, que é outra linguagem que ele fala. Presença. Então, às vezes a gente ouve lá na mediação, mas eu dou tudo para ela. Mas não dá o que ela quer presença. E a autoempatia ajuda muito nisso, a autocompaixão, o querer que dá certo. Então, assim, nossa, tive uma comunicação horrível agora com a minha mãe. Vou sentar e vou tentar ressignificar como é que eu poderia ter falado, né?
para que a gente pudesse conversar de verdade, de uma forma aberta, autêntica, né? Como tem que ser. Mas assim, não é moleza não, viu? Não é. Eu falo assim, eu acho que a gente tem que colocar os exemplos, né? Porque a gente vive muito na hipótese, né? Toda vez que a gente trabalha com alguma coisa, dá um curso, dá uma aula, né? E essa questão do óbvio, né, que você falou, eu lembro que quando eu dava aula na universidade, eu fui dar aula, naquele ano, precisava um professor para uma turma de primeiro ano, ou de segundo ano, acho que era segundo ano de Direito Civil. E eu sempre fui professora de quinto ano. Eu já estava falando, na verdade, como a gente diz, já com desembargadores, né? Sabiam tudo, né? E eu fui dar aula. E eu fui dar aula para uma turma de segundo ano. E aí eu falei, se você pega era um núcleo de prática do direito do trabalho. Falei, então a procuração precisa ter isso, poderes para transigir. O aluno fez assim, o que é procuração? Eu olhei para ele e falei, como? O que é procuração? Depois, aí, sabe aquela caiu a ficha? Está no segundo ano. Eu sei o que é procuração, porque eu já estou advogada há não sei quantos anos, mas ele não sabe. Para ele, é uma palavra em grego, né? Ele não sabe o que eu estou falando. Então, na mediação, a mesma coisa. Nós temos muita teoria, mas isso, quando nós colocamos na prática, ela é completamente diferente, né? É como quando saímos da universidade e encostamos, que nós somos dessa época ainda que tinha balcão, né? Porque o jovem advogado não tem balcão para encostar mais, né? Mas encostava no balcão e falava, meu Deus, acho que eu faltei nessa aula, porque é completamente diferente o que você estuda na teoria e o que você vai fazer na prática. E eu acho que a mediação é a mesma coisa. Estamos preparadas para dar aulas, mas de repente, quando a coisa é no pessoal, como que eu aplico isso? Né? E como é que eu faço as pessoas que convivem, não é, no caso não é só, minha mãe mora comigo, né? Então é essa relação mais próxima. Mas essa questão de falar, a minha filha, por exemplo, tem um bolo que ela adora, que chama bolo peteleco, né? E aí, quando eu faço esse bolo, ela se sente acariciada, porque é dessa forma. Se eu for abraçar e beijar, ela não quer. Não é a praia dela. Essa é a linguagem do amor delas, tão pequenos serviços. Ela é que nem eu, então vale a lida desse livro, porque ele é muito lindo, ele explica isso. Né? Outro é elogio. Né? Tem pessoas que são movidas a elogio, que o mínimo que ela faça tem que ser elogiado. Então você precisa descobrir a linguagem do amor de quem você está perto, e não só descobrir, falar da sua. Isso não é querer ser bonzinho, querer ser legal, isso é dizer, eu quero me comunicar bem. E cada um é de um jeito, né? Cada um é de uma forma, você vê. Ele catalogou 5, né? A minha filha é desse jeito. O meu filho já é como eu, adora abraçar, ficar fazendo carinho. Então, assim, eu falo, da mesma mãe, do mesmo pai, a mesma comida, a mesma escola, e duas pessoas completamente diferentes, né? Então, cada um tem o seu jeito de ser, você tem que se adequar para poder conviver bem, né? E aí eu levo isso para 4 netos, e aí eu já tenho 4 histórias diferentes, né? Isso vai num crescente, né? Assim, é super interessante, né? E aí a gente até já... Esse tema me encanta realmente por força do que ele é capaz de fazer com as pessoas. O que é uma comunicação verdadeira, cuidada, autêntica e de treino, né? E eu acho bem importante a gente dizer aqui que a família Doriana não existe, como eu brinco, a família do Instagram não existe, porque é todos os dias treino, treino. Importância dos combinados, que também é uma coisa da mediação, que eu tento trazer para dentro da minha casa, a gente fazer combinados que sejam possíveis cumprir. Ok, então agora das 2 às 3 eu vou conversar com a Márcia, ok, para vocês ficarem lá dentro do quarto, ok, nós combinamos isso. Então isso não custa caro, eu sei que eles vão cumprir, porque a gente conversou. Né? Quando é conversar, eu fiz a mesma coisa, eu cheguei e falei, olha, agora é todo mundo quietinho, aqui porque hoje está a moça que nos ajuda, né, e salve a Patrícia que me ajuda aqui, porque ela mora aqui do lado, né? Então ela não pega a condição, é prédio do lado. E isso ajuda muito a gente, né? Porque, bem ou mal, são 2 idosas aqui morando, tem que vir alguém com mais disposição. Aí eu cheguei para minha mãe e para a Patrícia e fiz assim: olha, agora é silêncio, é sem bater na porta, todo mundo quietinho, porque eu vou gravar. Então, sabe, essa coisa do combinado, realmente. Se você não combina, alguém vai abrir a porta, vai entrar, vai bater porta.
E se ela não está sabendo, como é que ela... E aí você fica irritado, sendo que o outro nem sabia o que você queria, né? Então, é aquilo que eu digo, ficaram ruídos aí, né? Foi deixado espaço para ruídos, então tentar não deixar espaços para ruídos, porque os espaços a gente completa com várias coisas, suposições, julgamentos, atitudes, né? E aí, quando acontece como de alguém abrir a porta, a gente vai explodir. Não vai ter outro jeito. Sinceramente, somos humanos, né? Ninguém aqui é perfeito, a gente está aprendendo, né, Márcia, todos os dias. É verdade. Não tá aqui no que a gente tinha pensado em conversar, porque você já fez como fazer para criar esses espaços, né, que a gente está falando agora, né? Mas é uma coisa que nos preocupa ainda, e eu acho que a gente pode fazer uma conversa, mas no sentido mesmo de que a gente não tem certeza ainda, né? Nem eu, nem você, nem ninguém que atua nessa área, né? Como é que vão ficar essas mediações online, né? Que a gente precisa, né? Eu acho que o rapport vai ser fundamental, porque é aquela primeira empatia que vai fazer com que a pessoa fique na sua sala virtual, né? Mas como é que talvez isso vai combinar? Acho que bate bem com a tua fala de fazer os combinados, né? A importância de combinar já na declaração de abertura, como é que vai funcionar, o traquejo e o treino que nós mediadores teremos, né, que ter e passar por esse processo, porque tudo é muito novo, né? De realmente criar esse rapport, de conseguir que as pessoas se sintam realmente à vontade no online, como eu estou me sentindo aqui com você. Eu me sinto como se eu estivesse do teu lado. Né? A gente só não tem o cafezinho. Mas, não, assim, mas o que a gente eu precisa... trouxe um chazinho para de vez em quando, né? Mas o que precisa acontecer para que a gente consiga transmitir isso para os mediandos? Né? Dizer, olha, vai ser normal cair a conexão, a gente vai dar conta, a gente está aqui para conversar, isso é o importante, a parte tecnológica a gente vai saber lidar, né? Se precisar de ajuda, a gente também... acho que o mediando vai saber melhor do que a gente, porque o povo sabe mexer. Nós aqui estávamos muito bitolados, né, no exercício da advocacia, e muito mal acostumados, eu sempre tive um assistente de sala, tanto como mediadora, como instrutora no Tribunal de Ética, eu sempre tive alguém para fazer, e de repente a gente se pega fazendo sozinho, né? Então, é esse exercício. Mas eu acho que se a gente combinar bem, na declaração de abertura, como bem você falou, e principalmente explicar que ele não vai ser obrigado a nada no final, mas que uma coisa a gente pede para que ele não saia da sala até o final, porque nós temos que dar conta disso para o Tribunal de Justiça, né? E vai ficar muito chato eu ter que dar uma declaração que a mediação foi interrompida porque alguém saiu da sala, né? Por desrespeito ao tribunal, porque estamos representando o tribunal, né? Então, eu acho que é combinado, né? Exatamente, os desafios estão aí, eu acho que a gente vai aprender caminhando, não vai ter outro jeito. Né? Nós vamos ter que usar de outras ferramentas, porque nós não teremos as mãos, a linguagem corporal não será completa. Eu acredito que nós vamos ter que treinar, olhar mais os olhos, né? Tentar interpretar um pouco mais. Ontem até conversava com uma especialista, ela estava conversando sobre a questão da máscara, o quanto os olhos são importantes. Então a gente vai ter que mudar um pouco o nosso jeito de atuar como mediadora, percebendo que vão existir vantagens, né? Que vão precisar ser vistas para que a gente consiga fazer um trabalho bacana. E eu penso que de uma forma bem importante, eu acho que é a mais importante, aquilo que a gente está falando desde o começo, a comunicação aberta, os pedidos claros, né, a fala reta, como eu brinco, o papo reto, direto, que as pessoas saibam o que fazer. Eu ouvi esses dias de uma mediação que falaram que era para a pessoa aguardar fora da sala, ela levantou e foi embora. E o coordenador do Sejus que teve que pegar o celular para falar para ela, volta para a sala, porque era virtualmente que era para sair. Então ele disse, faltou o mediador explicar que quando eu falar que você sairá da sala, porque eu farei um cálculo, essa saída é virtual, o escrivão vai te tirar da sala, mas você fica verdade, onde você está. É o jeito de falar, né? Talvez, ao invés de falar, você tem que sair da sala agora, falar, você vai ser retirado pelo escrivão da sala e ser colocado num espaço virtual que continua aqui. Você está aqui sem ouvir a reunião. Talvez essa
manifestação verbal mais assertiva, né? Que a gente sempre fala muito em perguntas abertas, perguntas fechadas, e agora vai ser o maior exercício para o mediador de uma palavra esclarecedora, porque ele não vai entender meias palavras. Vai ter que desenhar, assim, falando, desenhando, porque senão não vai entender, ele vai sair, levantar e vai sair, vai para outro lugar. E o olhar empático que nós teremos que ter mais aguçado do que nunca, e entender que empatia é sentir com a outra pessoa, não é exatamente trazendo o exemplo que tu trouxesse antes do aluno, né? Não é, se eu fosse esse aluno, não, eu vou sentir, vou me colocar no lugar de um aluno de segundo ano, que nunca viu uma procuração na vida, né? Então, uma amiga fez recentemente uma mediação online, que a pessoa estava no interior do Mato Grosso, lá longe, no meio do mato, literalmente. Então, ela disse, eu via que ele estava no campo, então eu precisei me colocar no lugar dessa pessoa para entender como é que ele estava recebendo aquela tecnologia, o fato dele não poder estar presente. Então, tudo isso a gente tem que olhar. É verdade. Bom, Dani, olha, a gente ficaria aqui horas, né, falando sobre isso, mesmo porque nós somos apaixonadas pelo tema, né? E quando a gente leva a mediação para dentro de casa, olha quantos exemplos, né, a riqueza de cases que nós temos dentro das casas, né? E que isso eu acho que vai fazer com que nós cresçamos muito como mediadoras, né? E isso vai ser um diferencial muito importante para todos os mediadores, esse exercício da empatia dentro da própria casa, né? Criar essa Porque falar do conflito dos outros é fácil. Agora, né, às vezes a gente diz, por que é tão difícil dentro de casa? Porque a gente está no meio do conflito. É verdade. A gente é parte, porque a gente também sente, porque a gente também tem interesses não atendidos, porque a gente também fica autocentrado, por conta de tudo isso, porque nós somos humanos, afinal de contas, mas é um treino. É um treino. Bom, Daniela, olha, super obrigada. Eu espero que a gente possa fazer outros momentos como esse, porque são ricos, enriquecedores, não só para nós duas, porque nós também ficamos com um conhecimento mais aprimorado quando trocamos ideias, para o pessoal que segue a gente no canal, né? Mas nós vamos deixar esses nossos depoimentos para a história mesmo, fica aí, vai ficar público e vai servir como verdadeiras aulas, né? São aulas muito mais do que teóricas, aquilo que o aluno sempre gosta, né? O advogado professor, que quando ele dá a teoria, ele dá o exemplo, né? E é isso, nós estamos dando a teoria, mas estamos dando os exemplos, e com os nossos exemplos, as pessoas vão reconhecer isso nas suas vidas, e talvez isso seja uma grande contribuição para as famílias nesse momento de pandemia, tá bom? Fica aqui o meu agradecimento e espero vê-la em outros programas, né? Eu agradeço também imensamente e só espero que assim seja, que a gente possa estar juntas muitas vezes e que a gente possa realmente ajudar as pessoas nesse momento que todos estamos passando, mas que, se Deus quiser, logo, logo a gente vai superar. Um beijo bem grande para todo mundo, especial para você. Obrigada. Bom, pessoal, esse foi o programa de hoje. Foi maravilhoso, não preciso nem pedir elogios, né? Eu acho que ele foi tão rico. Espero que vocês tenham gostado. E como sempre eu falo, não esquece, se inscreve no canal, deixa o joinha, ativa o sininho para poder receber as notificações, porque aqui eu só trago gente de primeira linha para conversar com vocês. Até o nosso próximo programa.